Por que a Escritura chama de Jesus de rocha, pedra de esquina, né? A pedra que os edificadores rejeitaram. Nós vamos entender isso e a gente vai entender um pouco um assunto espiritual no final. Nós vamos ter um momento de adoração ao Senhor, né? Porque quando você fala da palavra, você sempre tem que terminar com uma adoração, né? Por quê? Porque a palavra você aprende e o louvor vai ajudar que você aprendeu a se solidificar. A ativação, ela não vem tanto só pela imposição de mão, mas de momento de louvor, de intercessão, de adoração, entendeu? Nós como igreja não temos muito essa prática, né? Acabou o culto, acabou a mensagem, tanto o pessoal já, né? A pessoa não tira aquele tempo, acabou o culto, Senhor, obrigado, tal, para que a palavra faça efeito, né? E é bom estudar sobre isso, né, irmão? Porque graças ao Eterno nós temos aí que essa, dá vontade de falar assim, maldita pandemia, né? Mas vou falar assim, né? Deixando o controle de tudo. Essa situação está passando e vai ser um tempo que a igreja vai precisar despertar novamente a paixão pelo fogo. As pessoas estavam acostumadas a vir no culto, mas aí as pessoas ficam até 5 meses, será, gente? 5 meses? Que estão aí com a pandemia? Vai entrar para 6. Vai entrar para 6 meses, né? Então a pessoa costuma ficar 6 meses em casa, né? A pessoa já, você vê, as pessoas voltaram aí para mercado, né? Voltaram a sair, a comer, mas para voltar a vir para culto tal, mas isso, irmão, vai sempre depender de nós acendermos o fogo, né? Vamos sentar, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o Santo poderoso nome, porque o Senhor é o Deus Santo, Deus poderoso. Estamos aqui reunidos nessa tarde, quase noite, no fim desse Shabat, para louvar e agradecer o teu santo e poderoso nome. Obrigado pela sua presença, pelo seu fogo e pela sua glória. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Né? Vamos lá. A pedra com 7 olhos. Existe uma profecia. Está dando para enxergar para a qualidade? Está dando? Todo mundo está enxergando aí? Né? Existe uma profecia, né, de Gênesis 49. O que acontece em Gênesis 49? Jacó vai morrer, né? E era o costume do pai profetizar sobre a vida dos filhos, né? O pai vai falecer e ele vai lançar palavras de bênção sobre a vida dos filhos. A gente tem o costume de fazer isso só quando a criança nasce, e a gente vai ver dentro das escrituras os personagens bíblicos, eles sempre tinham essa de lançar palavras de bênção, lançar palavras de vitória sobre a sua descendência, né? Por exemplo, né, nosso irmão Jacó, no caso seria irmão Jacó, né? Gênesis 49:1 vai dizer o quê? Que Jacó reúne os seus 12 filhos para a sua bênção final. Juntem-se para que eu possa lhe dizer o que acontecerá com você nos dias que virão. Então, Jacó, quando você for ordenar a bênção sobre os seus filhos, você sempre você tem que estar cheio de Deus para profetizar. Não, você vai profetizar só assim, você vai ser um médico, não é isso? Você vai profetizar sobre as coisas que vão vir, coisas que aguardam a sua descendência no futuro. Deus, Ele pode te dar esse nível de revelação para que você possa estender a sua descendência. Não é só os patriarcas, né? A esposa dele, no caso, a Rebeca estava morta. A Rebeca morre quando Benjamim nasce, então Lia estava viva ali. Lia era uma profetisa, Raquel, desculpa, estava morta, mas Raquel era uma profetisa,
Rebeca, a mãe de Jacó, era uma profetisa, Sara era uma profetisa, né? A Bíblia mostra isso, principalmente se você tiver as Torá. Se você tiver as Torá, ela mostra nos comentários dos rabinos que as matriarcas, elas eram mulheres profetisas, elas entendiam o que aconteceria. E assim como os patriarcas, eles entendiam também o que Deus vai fazer. A gente não é só profeta para as nações, nós somos profetas para a nossa descendência. Né? Temos aqui pessoas que são avós, tem filho aí já, Felipe, pequenininho, né? Então, Felipe já tem um filho pequeno. Pode chegar em algum momento que o Felipe está lá com o bebê dele no colo, ou algum momento que você estiver em adoração com Deus, você pode ser cheio, ainda que a criança seja pequena, ela não vai entender, mas aquelas tuas palavras que Deus pode revelar como será o futuro dela, né? Ali a pastora tem as filhas, né? Tem 2 netinhos. Tenho 3 netinhos. Ela podia estar orando lá no quarto dela, na casa dela, daqui a pouco o Espírito impulsionar ela para profetizar sobre a vida dos netos, a Gabriela, o Gilberto, sobre a vida dos netos, a Evelise, sobre a vida da filha e dos netos. Esse tipo de coisa é normal. Por quê? O Espírito de Deus está onde? Dentro de mim, dentro de ele. Só que a gente sempre pensa que é só sobre nações. Oh, meu Deus, guerras espirituais, mas esse dom, você pode ser impulsionado a orar e profetizar sobre a tua descendência. De repente a senhora pode ter uma visão com os filhos dos seus bisnetos, queridos. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Você vai ver que no final de Gênesis, José, ele compra, o pessoal que fez o tabernáculo não vai lembrar, ele planta numa terra no Egito, porque ele viu que no deserto Deus ia mandar fazer um tabernáculo. E ele fala: quando sair daqui, leva meus ossos e as madeiras. Porque nós que somos cristãos, a gente tem que entender que Deus pode mostrar o que vai acontecer lá na frente. E nós vivemos uma época que Deus procura pessoas para fazer isso. Vocês sabem disso? Quando você vê a exaltação de muitos homens através de mídias sociais, não estou criticando isso, é para você entender o panorama. Pode que aos escondidos Deus está procurando alguém para que ele possa mostrar. Alguém que ainda queima, alguém que ainda tem um fogo, né? Eu acho que tem um louvor, acho que é do Júlio, não é, Isabel? Você e Felipe vão lembrar, a irmã que é aqui. Esse, que aconteceu com fogo. Essa música acho que tem mais de 10 anos, mas essa música está falando dessa época que eu estou vivendo. O que aconteceu com a paixão? Ele fala: eu quero queimar. Provavelmente, aí, quando compôs isso, de repente Deus estava mostrando o que está acontecendo. Deus procura pessoas que querem queimar. Por isso que Jacó profetizou sobre o futuro, né, da sua descendência. Deixa eu ver se eu passei o certo aqui. Isso mesmo. As palavras nos dias vindouros traduz o hebraico Baharit Rayamaim, ou seja, nos últimos dias, né, nós sentimos que nós estamos nos últimos dias, amém? Para você ver como tem a ver conosco, né? Refere-se profeticamente ao fim da era atual e o início da era messiânica. Está falando dos últimos dias. O que é a era messiânica? É uma era que o governo de nosso Senhor Jesus Cristo vai estar latente. Muita gente vê isso, pensa que vai ser lá no Apocalipse, lá no final, depois da grande guerra, tal. Não. Quando fala de era messiânica, está falando de uma era onde a igreja, né, junto com Israel, onde a igreja vai começar a demonstrar caráter do Messias. Quem é o Messias? Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jacó estava vendo isso, o fim de uma era do governo humano e o começo de uma era.
aonde a palavra, o Messias, seria amplamente exaltada. Jacó fala da sua bênção sobre as 12 tribos, e ele decide sobre José, de quem ele diz: os braços de José foram tornados ágeis pelas mãos do poderoso de Jacó. De lá, e o pastor e a pedra de Israel. Gênesis 49, do 22 ao 26. Cada bênção das 12 tribos é um portão, uma entrada para um universo inteiro a ser explorado, né? E está além do escopo dessa aula. Isso aqui essa aula sobre as 12 tribos eu tenho. Vamos sair lá para frente, ou um seminário fechado, a gente mostra ainda, né? Portanto, vamos ampliar e focar nas palavras específicas: o pastor, a pedra de Israel. Por que cada profecia de Jacó é como um universo? Porque as profecias das tribos, elas precisam ser bem trabalhadas, né? Eu estou escrevendo em casa a personalidade, a profecia que aconteceu com cada tribo. É um universo que é algo profundo. Para você ver, quando você olha para as tribos, você vê que todo pecado tem uma consequência. Por exemplo, Rúben era o mais velho. Rúben era para ter a porção dobrada, correto? Mas ele pega uma concubina do pai e deita na cama do pai. Ao pai, você vai ver que o pai até fala: por você ser inconstante como as árvores, no hebraico tem uma segredinha ali, né? Você não vai receber. Deveria ser Simeão. Mas só que Simeão e Levi arrumam uma guerra lá por causa de Diná, né? Tem o estudo de Diná, mas consertaram ali e tal. Eles fazem uma fofocaiada. O pai até lança uma palavra lá, não vou estar na publicação de vocês. Simeão e Levi perde. A bênção cai sobre quem? Judá. Judá era o quarto. Mas só que os 3 que estavam na frente dele fizeram o quê? Pecado. E Judá ficou. Judá, ele tem esse nome porque Lia, ela teve uma revelação que Jacó teria 12 filhos. Então, até 3, alguém pode ter 3, né? Mas quando ela teve o 4º filho, ela botou o nome de louvor, porque ela falou: agora Deus me abençoou, Deus me honrou. E é o filho que justamente mantém ali. Mas ele vendeu José e ajudou com a esposa de José. Mas Judá, ele não pecou contra o pai dele. Aí que está o segredo. Então, Rúben é um universo que você vai estudar sobre pessoas que são inconstantes dentro da obra. Simeão e Levi, vocês vão estudar, quando a gente for esse seminário, é para pessoas que são meio desobedientes, são escolhidos, são desobedientes. Então, cada tribo é um universo por isso. Mas não é isso que nós vamos entrar, nós vamos ver o pastor e a pedra de Israel. Amém? Vamos seguir. Tá. O pluribus unum é uma palavra. Qual o nome daquela língua morta? Latim. Latim, né? É até o lema dos Estados Unidos, né? Essa palavra, ela, de uma maneira mais simples, ela vai significar muitos em um. Tipo, a menos que você goste de geologia, rochas e pedras, elas não. Isso não é interessante se você não gosta de geologia. No entanto, em toda a Escritura existem muitos exemplos de 7 rochas ou pedras espalhadas, ou talvez precisamente posicionadas, de Gênesis e Apocalipse, cada uma conectando-se conceitos fascinantes embutidos no texto. Existem 7 palavras hebraicas para pedra ou pedras. Ok? Deixa eu ver aqui na minha bolsa. O número 7 é muito importante na escritura, né? Quando fala 7 na Bíblia, você lembra de quê? A criação.
7 dias, né? Está 7 dias da criação, porque Deus descansou no 7. Terminou Deus a sua obra no 7 e descansou. Então, 7 tem a ver com criação. Outra coisa, Bíblia 7 significa assim, vamos lá. Tem muita coisa sobre o 7 na Bíblia. Isaías 11, não é isso? Os 7 Espíritos de Deus, é isso? Os 7 Espíritos. Sete Espíritos. Né? Tem o perdão, não é isso? O perdão não tem a ver com 7, 70. Né? Perdão, 70 vezes 7 ou 77 vezes. Perdão. Outra coisa que tem a ver com 7 na nossa vida comum. Quem é músico aí? Quem gosta de música? Quantas são as notas musicais? 7. Isso, 7 são as notas musicais. Notas musicais. As 7 igrejas da Ásia, né? Ó, 7 igrejas da Ásia. Coisa, por exemplo, 7 castiçais. Isso, ó, 7 castiçais de ouro. Castiçais de ouro. 7 selos. 7 selos. Uma coisa que é muito usada nas escrituras é essa aqui, ó, que também é a totalidade. Existem 7 cores primordiais, né? Aí você vai ver parecido com 7, 70 semanas de anos, 70 semanas de Daniel também, por diante. Então você vai ver também existem 7 palavras para pedras nas escrituras. Por quê? O 7º, ele nas escrituras, ele vai ter um contexto de plenitude. Tudo que você vai ver múltiplo de 7, por exemplo, quantos dias Daniel ficou em jejum? 21? 21 é 7 vezes quanto? Então você está vendo que o 7, ele tem muito a ver com plenitude. Por isso que a gente está falando que o 7, ele pode ser isso daqui, pluribus uno, ou seja, muitos em um. Não existe 7 Espíritos Santos. Existem 7 manifestações do Espírito Santo. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, né? Espírito do conhecimento, Espírito de entendimento, Espírito. Né? E eu não tenho negócio, eu não trouxe o negócio de apagar, não, né? Mas depois eu tenho. Então, deixa ela trazer ali para eu continuar o negócio para vocês. Então, quando nós vemos essa questão, você é exatamente essa imagem. Você é uma pequena pedra com o universo dentro de você. Existe um universo, existe um poder dentro de você muito maior do que você imagina. Por isso que você tem luta. Não é só luta contra o inimigo. Você tem luta contra você mesmo. Porque tem algo santo dentro de você
impulsionando você para uma vida santa, mas a sua alma não tem nada disso. É a maior guerra que existe dentro de nós, é isso, né? Essa guerra de esse algo santo, essa pequena porção do eterno, através do seu espírito, né? Colocado dentro de nós, vamos falar assim de uma maneira simples, e é isso que tem essa guerra. E a gente vai ver nessa aula o porquê que Jesus veio, o que Jesus fez por nós, né? Presta aqui o paninho. Até aí, tranquilo? Tranquilo, irmão? Tranquilo. Glória a Deus. Maravilha. A Escritura, ela trata o Espírito do Eterno assim. A Escritura trata assim o Espírito do nosso Deus. É escrito assim: Rua Rakodesh, que seria Espírito do Santo. O Espírito do Santo é o Espírito de quem? De é Ele se manifestando aonde? Aqui, porque Deus não está dentro da criação. Deus habita em outro lugar, mas Ele se manifesta pelo Espírito dele. Geralmente, quando traduzir as Escrituras, né, tiraram isso daqui. Aí você pensa que o Espírito Santo é uma outra pessoa. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus, irmão. Só que é Ele se manifestando aqui e Ele dá parte da presença dele, habita dentro de nós. Por isso que a gente fala que o Espírito dele está em nós. Mas quando tiraram isso daqui, é para tentar dar uma outra personalidade, irmão. Deus não é bipolar, hein? Deus é Deus. O que está em nós é o Espírito dele. Aí olha a nossa responsabilidade que a gente tem como crente. A gente carrega, por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito do Eterno. Por isso que a gente é algo pequeno com o universo dentro, algo grandioso dentro de nós. O que está em você não é, tipo, os testemunhos de Jeová falam, uma força ativa. Não é uma força ativa. É o Espírito do Santo. Mas que santo, pastor? Do Santo de Israel, do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, de tudo quanto nele há. O Espírito que criou todas as coisas, porque foi Deus que criou, está em você. Por isso que o ser humano tem criatividade. Mas a pessoa não é crente. Mas ela tem criatividade? Tem. Porque quando o sopro da vida vem sobre nós, existe uma pequena partícula do eterno dentro do ser humano. Por isso que o ser humano tem criatividade. E a gente vai entender o porquê que Jesus veio. Qual é o link que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz sobre isso. Então, grava essa questão aqui de quem é o Espírito Santo, do Santo. Essas são as 7 palavras para a pedra. Está dando para chegar? Tranquilinho? Essas são as 7 palavras. Essas pedras no Antigo Testamento e nas cartas do Novo Testamento, que tem carta, por exemplo, como Mateus. É possível, irmão, que os 4 evangelhos foram escritos em hebraico, porque isso, historicamente, tem prova que foi queimado e ficou só a tradução em grego. Mas não vamos entrar nisso. Mas tudo que está relacionado à pedra
nas Escrituras, é dentro dessas 7 palavras. Evem Hashietaim, Evem Boran, Tizur Israel, Rosh Piná, Piná Yegrat, Musat e Selá. Pedra fundamental, pedra de teste, rochedo de Israel, pedra de esquina, pedra preciosa, fundação e pedra. 7 palavras para pedra. Tranquilo? Seguindo. A gente vai falar da pedra fundamental, né? Evem Hashitiai. Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, versículo 11, 16 ao 18. Gênesis 28, deixa eu ver. Aleluia. Fechar tudo aqui, tem 319. Gênesis 28. Gente, que não tem essa. Gênesis 28. Essa é uma passagem muito interessante. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ver aqui. Leia para mim, vamos ver se eu vou. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar, fazendo-lhe travesseiro, deitou-se ali para dormir. Amém. Leu o 12, né? E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Leu o 13, pastora. 3. Isso. Perto dele estava o Senhor, ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, meu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. O 14 diz. E será a tua descendência como o pó da terra, e te estenderás ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua descendência. O 15, Felipe, por favor. E eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Tu leu o 15, né? O 16, João. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Leu o 17. Não achei tá aí. nesse teu celular. Ah, é meu, né? É o teu? 17, eu lembro 17 e 18, né? Diz assim: E temeu e disse: Como é terrível o lugar! Este não é este lugar, porque é a casa de Deus e aqui é o portão dos céus. Levantou-se cedo Jacó de manhã, tomou a pedra que ali sobre a sua cabeça pôs, e a ela colocou um pilar e derramou óleo sobre o topo. Tá? A minha tradução é diferente de vocês porque ela é mais, como é que fala? Ela é mais literal. Tá? A minha Bíblia ela tem português, hebraico, os verbos todos, então estou lendo de uma maneira literal. Então a gente pode ver o que estava acontecendo. Jacó estava transicionando, não é isso? Jacó sai do lugar, correto? Ele sai do lugar, está indo, tal, certo? Aí,
ele chega nesse outro local, ele chega nesse lugar, anoiteceu, e nesse lugar aqui ele coloca uma pedra e ele deita sobre a pedra, deixa eu fazer a pedra maior, senão ele vai ficar longe da pedra, né? Ele faz uma pedra, não sou Deus para fazer um desenho perfeito, tá bom? Ele tem uma visão. Digamos, ele vê os céus abertos, mas ele vê algo que liga o céu a. Mas a cabeça dele estava sobre o quê? Uma? É isso aí. Eu não sei se vocês já tiveram isso, quem já teve esse tipo de experiência, que você está numa situação de aflição, sei lá, perseguição, luta, desemprego, fofoca, sei lá, uma situação terrível, mas quando você deita, você tem um sonho que te traz paz. Quem já passou por isso? Nunca passaram? Está uma guerra, fofoca contra a tua vida, todo mundo falando mal, aquela situação de desespero, meu Deus, você vai dormir com a cabeça quente, mas você tem um sonho. Nunca tiveram isso? Tranquilo. Eu lembro uma vez, irmãos, eu vou contar um que eu tive. Eu estava numa situação muito difícil, muito. Eu já era pastor, muito. E essa situação envolvia uma pessoa. E eu estava muito preocupado com essa pessoa. Meu Deus, caramba, e agora? Envolvia bandido, talvez essa pessoa seria até morta. Sabe quando você passa a noite assim, você não consegue dormir? Mas, no último período do sono, vamos dizer assim, sei lá, eu acho que eu comecei meu dia a amanhecer e peguei o sono. No sonho, era um gramado verde, tinha uma árvore aqui à direita e tinha uma árvore mais à esquerda. E eu estava assim, bem assim, na árvore da direita, assim, deitado, bem assim. E na árvore à esquerda tinha um leão deitado grande, com a pata cruzada assim, só que ele me olhava. O olhar dele estava muito atento na frente, muito atento. Aí, o sonho só foi isso, durou 1 hora, eu acho. Tinha essa pessoa, essa irmã lá da igreja que estava correndo perigo, uma situação até de morte, ela estava lá. Aí, todo momento do sonho repetia assim, eu via aquela irmã, eu descia de onde eu estava, para ir lá socorrer, ela tipo, levanta, tal, vamos. Chegava perto da irmã, do outro lado eu vi um leão sujo. Você já viu em desenho quando o bicho é sujo, ele sai correndo com aquela fumaçada, poeira? Vi um leão sujo, mas rugindo. E eu não fiquei com medo dele, eu queria salvar a irmã. Quando esse leão chegava perto, o outro que estava do outro lado do meu lado me dava um pulo e eu trotava. Aí quando esse outro leão chegava, ele dava uma só e jogava ele lá longe. E aí a irmã não via, aí eu virava, eu vinha andando, ia andando, volta para a árvore e esse leão do meu lado andando assim. Aí quando eu acordei em paz, eu falei assim, eu quero ajudar a irmã. Eu puxei, ela não quis vir. E toda vez que eu puxava, eu via esse leão furioso, como se esse leão das trevas tivesse, sei lá, autoridade, permissão, alguma coisa desse tipo. Então eu falei, eu não vou mais me meter, fiquei aliviado. Eu dormi aflito e acordei tranquilo. Foi acontecendo de Jacó. Jacó, o irmão dele falou que queria matá-lo por causa daquela questão lá da lentilha, da herança, tal, aquela coisa lá toda. E ele corre, e ele anda enquanto há dia, enquanto há luz do sol. Não vê que Cristo também fala isso? Que os servos dele vão andam enquanto vem a luz, porque chegará às trevas. É uma alusão a isso aqui que Cristo está fazendo.
Só que quando Jacó chega para descansar, ele vê muitas pedras e pega uma pedra. E aí ele deita. E aí ele tem uma visão, irmãos, sobre o mundo espiritual e ele vê uma escada. Por quê? Porque o mundo espiritual ele vai se apresentar para você de uma maneira que você entenda, que você consiga pelo menos entender, né? Discernir. Como assim? Eu sei o que eu estou vendo. Por que ele viu uma escada? Porque a vida espiritual ela é uma você tem que se elevar, você tem que se crescer espiritualmente. Então ele vê uma escada que liga o mundo espiritual ao mundo físico. Está escrito os céus e a terra, mas é o mundo espiritual ao mundo físico. E aí quando Deus fala com ele, fala: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu tenho uma promessa com Abraão. Sou Deus de Isaac. O pai mesmo de Jacó é Isaac. Mas Deus remete a quem? A Abraão. Por quê? Abraão começou a invocar o nome do Senhor, entendeu? Dentro de uma galera bem idólatra. Abraão começou com o monoteísmo. Então Deus tinha uma aliança com Abraão e a descendência. Ele fala: eu sou Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. E aí, como nós lemos, Deus fala com ele: se tu andares no meu caminho, por quê? Deus ainda não é o Deus de Jacó. Mas ele deu um sonho mostrando para Jacó o que poderia acontecer. Por isso que Jacó é considerado até, ele é o mais elevado espiritualmente, porque Jacó teve essa visão dos mundos espirituais. Coisa que Abraão é outra coisa. Abraão viu o universo e tal, né? Isaac viu uma outra coisa. Mas Jacó, você vai ver que Jacó é um cara que tem visão. Você vai ver que Jacó foi um homem que viu o acampamento de anjos dançando, porque, né, ele fala lá em Cantares de Salomão: como é linda a Sunamita, linda como a dança dos Manaim, como a dança dos acampamentos de anjos, né? Entendeu? O que tem dança na igreja, né? Fazer o quê? Né? Crente é tudo doido mesmo. Mas vamos ficar aqui. Então, o que nós vamos estudar agora é essa situação aqui, amém? Então vamos aqui para o texto. Ele pegou a pedra, Jacó pegou uma para poder descansar. Isso aí. De acordo com os sábios da Pequeno é um livro chamado Kirabiot, que é chamado Ética dos Pais, ou também tem um livro parecido chamado A Ética do Monte Sinai. Então, ética você entende bem o que é, né? Uma maneira como se conduzir, uma maneira como se portar. Então, a galera que escreveu isso, né, de acordo com esse sábio do Rabi Eliezer, que é a Ética dos Pais, no capítulo 35, essa pedra era conhecida nas gerações posteriores como a mesma setiara, que simbolizava o umbigo do globo, como uma pedra mística ou pedra espiritual, melhor dizendo, no local aonde a arca sagrada permaneceu no Santo dos Santos durante o primeiro tempo. Então eles consideram que essa pedra que ele pega, que ele unge, essa pedra ele derramou óleo. Quando é construído o tabernáculo, eles acreditam que a arca ficava em cima dessa pedra. Por isso que a gente mostra que o tabernáculo, o Santo dos Santos, ele é a menor parte do tabernáculo fisicamente, mas espiritualmente é a maior parte da terra. Por quê? Nesse lugar foi onde Jacó foi uma escada entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre o céu e a terra. O Santo dos Santos, quem fez o tabernáculo sabe, é o local aonde só Arão podia entrar e Moisés. Era o lugar aonde o sumo sacerdote adentrava, fechava a cortina, ali você entrava no mundo sobrenatural, e ali, irmão, se tu tivesse identificado, se tu tivesse sentado, tu era consumido. E ali Deus recebia as orações e sacrifícios do povo. Tranquilo? Por isso que era um lugar que não era qualquer um que podia entrar.
Tanto que Levítico 9, 24 vai dizer o quê? Que o fogo que veio sobre o altar saiu do Santo dos Santos. Então, o fogo que saiu do altar para acender a primeira pira do tabernáculo, tanto que está escrito, tem aquela promessa que o fogo arderá no altar, jamais se apagará, saiu daqui, ó, do sobrenatural. O primeiro fogo do tabernáculo saiu. O fogo que tinha no tabernáculo saiu daqui. O fogo que está dentro de mim e de você, ó, de onde saiu? O que está dentro de você é fogo divino. Está dentro de você é presença de Deus. A luta pode estar grande, mas dentro de você tem fogo. É esse fogo que a gente tem que levar também na vida dos irmãos. Para você ver, irmão, eles, olha só o cuidado. Se tu for em Israel, mais abaixo eu vou mostrar um negócio para vocês, que eu não vou falar agora. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu passei uma coisa, eu pensei num negocinho da Isabela e eu me perco. Provérbio 10, 25, abre aí. Provérbio 10, 25. Eu normalmente estou deixando os nomes em hebraico para você acostumar com isso, porque vocês estão tudo falando hebraico aí a Bíblia fala shalom. Chega, shalom, irmão, né? Isso, entendeu? Ele vai estar falando como que é? Inglês e hebraico. Está aqui, Abraão Avinu, ou Abraão Avinu, né? Acharam o provérbio 10, 25? Quem achou, diga amém. Amém. Quem vai ler? E aí? Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. É isso aí. O justo é a fundação do mundo. Passada a tempestade, o que acontece? O ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Está vendo? O justo porque o justo já existe. Esse justo está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A minha está um pouco diferente. Mais fácil, mano. Como passar a tempestade, assim passarão os ímpios, mas o justo tem perpétuo fundamento. Isso aí. Fala assim como dá um sentido de algo passageiro. Não é isso? Isso aí. Cavor. É isso mesmo. Bem isso. As duas traduções estão bem certinhas. Daqui está de boa. Graças a Deus, essa nem é aquela que dá problema. Vamos lá o texto. Quando o santo, bendito seja ele, viu Abraão surgir no futuro, ele disse: eis que encontrei Petra, ou seja, pedra, para edificar e estabelecer os fundamentos do mundo. Assim ele chamou Abraão de rocha, de tesouro, como diz em Isaías 51:2. Olhe para a rocha da qual você foi escavado, e chamou Israel de rocha tesourinho. Né? Isso está no Yakut Simoni 2,766. Né? O que o escritor está dizendo? Que dentro daquela época de muita idolatria, de politeísmo, Deus acha quem? Abraão. Deus acha quem? Abraão. Então, no momento de revelação, o que o escritor vê? Ele mostra como Deus tem o controle de tudo. Ele está falando de Deus no nosso entendimento, tá? Ele está falando que passado, presente, futuro para Deus, você sabe que é a mesma coisa, né? Deus é Deus. Deus não tem essa questão de tempo. Ele está dizendo no nosso entendimento que Deus, ele vê lá na frente que tem alguém. E que através dessa pessoa vai ser uma rocha. O que é rocha? Firme. Vai ser algo firme. Rocha na Bíblia, ela dá conotação de firmeza.
Por exemplo, você teve um sonho que você está em cima de uma montanha. Eu estou te mostrando firmeza, que a sua base está firme. Porque em cima da montanha, irmão, frente, trás, lado, é tudo a mesma coisa. Ou seja, quando você está firme na rocha, você está como? Está tranquilo. Então, o que Deus fala de Abraão? Deus fala disso. Ele chama Abraão de rocha. Ó, esse aqui é firme. Através dele eu vou criar um povo firme, um povo justo, um povo que vai proclamar o meu nome, um povo que vai mudar esse planeta. Deus pode mudar o planeta assim? Pode. Quer dizer, Deus não tem nome, mesmo que tivesse, ele nem precisava instalar o dedo. É só ele imaginar. Mas Deus é tão justo que ele permite que o ser humano transforme em outro ser humano. Isso é justiça. Irmão, isso é muito amor. Se fosse eu e você, Deus falasse, você vai ser. Eu não quero isso, tá? Nem imagina essa posição. Eu vou deixar você ficar no meu lugar um segundo. Irmão, a gente vai matar todo mundo. Não, então vou queimar tudo. Esse povo não quer nada. Eu vou criar outro do zero, tudo robozinho. Mas nosso Deus é tão amoroso que ele pega alguém de exemplo. Você já notou que você pode ser a rocha da sua família? Já pensou nisso? É isso aí. Na casa da minha mãe, eu fui o primeiro a aceitar a Cristo. Eu sou igualmente com rocha. Eu lembro de uma visão, cara. E tem mais de 20 anos isso. Lembrei dela agora. Eu estava num culto, era em Minas Gerais. E era uma igreja. Olha só o mistério, como Deus é bom. A igreja era feita com pedra de cachoeira. Pedra de cachoeira, uma cidade pequena. Eu acho que as pedras de cachoeira eram mais baratas do que tijolo. E estava tocando um louvor lá. E eu era novo, convertido, novo. E cheirando a bebê ainda de convertido. Aí eu fechei os olhos. Irmão, aí quando eu fechei os olhos, digamos assim, eu estava sentado na segunda fileira, eu estava de pé. Quando eu fecho os olhos, eu começo a ter uma visão. Só que na visão, eu estava lá na última fileira. E onde estava o púlpito, irmão? Era uma igreja de 2 andares. Uma bola de fogo gigante tocava da terra ao teto. Só que de frente àquela bola de fogo parecia que tinha anjos, sabe? Muitos anjos. E eles subiam e desciam, como se entrasse naquele lugar e saía. Entrasse embaixo e saía em cima. Entrasse, cara, aquilo ali. E aí Deus falou uma coisa comigo. Aí quando Deus falou comigo, o que eu vi? Eu vi uma rocha. Não dá para imaginar peso você olhando alguma coisa, né? Mas na visão eu entendi o seguinte, que era uma rocha bruta, pesada demais. E eu estava enterrado até aqui, ó. E eu Deus falou muita coisa, mas tem uma frase que foi falada naquele dia, que foi assim, ó: hoje eu te firmo na rocha e você nunca vai conseguir sair. E aí, voltei para o lugar. Lembro na mente. Até aqui, irmão, eu estava até isso aqui, dentro da rocha, olhando na visão, eu tentava me mexer, eu falei, eu pensava que novo convertido, eu vou morrer. Né? Todo novo convertido com televisão, vai me dando a pensa, eu vou morrer. Eu estou pensando aqui, eu vou morrer. E vendo essa aula agora e lembrando disso, eu vejo como Deus tem sido misericordioso comigo. Porque há mais de 20 anos ele falou para mim, eu te firmei na rocha. Então, rocha é algo firme. Entenda, você foi colocado na rocha. Você provavelmente é a rocha da sua família. Pessoas olham para você porque a gente se julga, né? Se a gente se julgar, a gente vai se encontrar culpado. É uma verdade, a gente se conhece. Mas as pessoas olham para você e veem você uma rocha. Ela pode não falar, mas ela te observa e vê. É filho. Aquele ali tem uma palavra, aquela ali tem uma palavra. A gente, graças a Deus, não se acha assim porque a gente se conhece. Mas só que a vida que a gente desenvolve em Deus e as pessoas nos olham
elas olham para uma rocha. Irmão, Abraão mentiu. Você sabe que Abraão mentiu para o rei, para ele não morrer? Ela é tua esposa, não é minha irmã. Aí quando o rei foi dar, né? Tem a noite de mundo, se passaram, o anjo chegou, ó, se tocar nela, vai morrer. O rei chamou ele e disse: está querendo me matar? Porque tu não falou que era tua esposa. Mas mesmo assim, Deus falou que ele é o quê? A rocha. Não é um momento de falha que te define. O que te define é a vida que você leva com Deus. Para de olhar as suas falhas. Você é ser humano. Eu sou ser humano. Eu falo. Minha mulher e minha filha estão ali. Se tu perguntar qual são os erros do Fernando, elas vão te listar 20 assim, ó. Entendeu? Porque convive comigo. Mas ainda elas vão sabendo meus defeitos, né? Elas não me respeitam porque olha, eu sou o pastor Fernando. Elas me respeitam por causa delas verem a vida que eu levo com Deus. Ainda que eu tenha defeito. Então, irmão, sai dessa crise. Defeito todo mundo tem, mas você é uma rocha. Amém? Amém? Tranquilo aí? Então vamos seguir. Louvado seja Deus. Rocha Pinar. De acordo com o Targum e Talmud, são duas literaturas rabínicas e históricas de Israel, tá? Isso não é ponto de fantasia, são literaturas rabínicas, né? De acordo com o Targum e Talmud, esse versículo se refere a Davi Hamelech, ou seja, Rabelech, o rei. Ra é artigo, né? Artigo, preposição, tal. Melech, rei. A palavra rei é parecida com anjo. Rei é Melech, anjo é Mala. Né? Olha só o que diz essa palavra em relação a Davi. O garoto que os construtores rejeitaram, ele estava entre os filhos de Jessé e teve o privilégio de ser nomeado rei e governante. Isto é de Rachel, em 72 nomes de Deus na língua humana. Rachel significa o nome, tá? Disseram os construtores: é maravilhoso demais para nós, disseram aos filhos de Jessé. Isso está no Targum aramaico sobre o Salmo 118, 22. Olha só o que eles estão falando de Davi. Você vai ver mais à frente o que eles vão falar de Cristo. Vamos ver que tem aí a Bíblia. Abre aí, Salmo 118, 22. Nós vamos ver. Salmo 118, versículo 22. Deixa eu olhar aí. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso aí. A pedra, tá vendo? Ó, comentando, que estão comentando que essa fala do Salmo está falando de Davi. A pedra que os edificadores rejeitaram tornaram-se a pedra angular, né? Ou alguns lugares ainda parecendo como pedra de esquina, né? Então, assim, Jessé, segundo o Talmud, Jessé não era um carinha qualquer. Jessé, como era uma família, né? Calma, pobre, era um cara respeitado. Há algumas citações do Talmud que Jessé era até juiz dentre a turma ali de Judá, né? Porque ele descendia ali de Boaz, a história vai mostrar Boaz também como um juiz, tal. Então Jessé, ele era muito respeitado, ao contrário do que o pregador fala aí, né? Não, Jessé, irmão, Jessé era muito, mas muito respeitado dentre a tribo de Judá. Tanto que os filhos dele é aceito lá no exército. Mas quem fica para trás é quem? Davi, que toma conta do quê? Das ovelhas. E aí tem esse comentário sobre eles, entendeu? Ele, Davi, né, é o garoto que os construtores rejeitaram. É um menino que dentro da comunidade ali era rejeitado.
Possivelmente era rejeitado por não ter ido por exército, possivelmente era rejeitado por ser ruivo. A gente não vai entregar o ouro sobre Davi nesse seminário, nessa aula, só para vocês entenderem. Mas ele se tornou pedra de esquina. Por quê? Deus derrubou de igreja através de quê? Todo mundo com medo, né? Porque o gigante fala, não tem homem aí para me encarar. Todo mundo fica quieto uma semana. Lembra dos 7 dias? Uma semaninha o povo, ó, no Rio de Janeiro diz com galho dentro. Entendeu? Mas qual foi a pedra que edificou o reinado humano de Deus? Que reinado humano? Deus escolhe um rei para Israel. Né? Em Deuteronômio, por incrível que pareça, lá em Deuteronômio já estava sendo profetizado que haveria um rei. Então, você vê Davi sendo esse cara. Isso é uma pedra angular, uma pedra de esquina. Por exemplo, Gilberto está fazendo obra e vai entender isso melhor que eu. É tu que é o pedreiro? Né? Toda construção tem que ter uma pedrazinha do básico para dali, né? E tudo. É igual um arco. Quando você vê um arco, no arco tem uma pedra sempre maior de destaque. Porque é daquela pedra que você vai colando pedra sobre pedra. Entendeu? Então, ó. Esse cara aqui, Rashi, eu ia até trazer minha Torá dele para mostrar para vocês, tá? Esse é um dos grandes escritores, por exemplo, o judeu ele considera Moisés o cara, né? O líder, o legislador, o cara que escreveu a Torá, tal. Não é o mesmo nível, não é isso? Mas tem mais dois importantes. Um é Rashi e outro é Moshe Bar Maimonides. Esses dois são considerados assim, tipo de comentário escrito, são considerados os dois maiores. Por isso que eu peguei uma citação dele. Ele diz assim: de mim emergerá para mim o Messias, filho de Davi, e assim diz a Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou uma pedra angular. Atos 4:11 vai dizer a mesma coisa. Este Yeshua, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, que se tornou a pedra angular. Falaram de Davi, falaram também de quê? De Yeshua. Yeshua, ele é filho de Davi. Não é assim que o pessoal grita? Yeshua ben Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os construtores são pessoas, nações, pode ser a parte religiosa. Assim como eles rejeitaram Davi no passado, rejeitaram a quem? A Cristo. Você está vendo a importância da pessoa saber a Torá? Quando eu falo Torá, não estou falando de matar animal não, tá? Sacrifício, estou falando Torá significa instrução. Bíblia significa instrução. Quando você sabe muito, olha o que acontece. Abre Atos 4, vamos ver quem é que narra isso. Atos capítulo 4. Falando então eles, deixa eu ver o texto, quem está todo esse discurso aqui? É quem? Eu estou em dúvida se é Pedro. É Pedro, né? Olha o domínio que Pedro tinha. Aí tem pregador que diz assim: não, irmão, porque tem uma hora na Bíblia que diz que os discípulos não são estudados, né? Eles não são estudados dentro da ciência grega. Acho que tem até um videozinho meu essa semana falando sobre isso.
teologia, não, filosofia, história grega, medicina, todo o conceito grego ele não sabia. Mas você lê Atos 3 e 4, olha o nível de profundidade que Pedro diz, Pedro era bruto, Pedro cortou a orelha do cara, não é assim que o pessoal fala, Pedro isso, Pedro aquilo, Pedro não sabe. Irmão, olha o discurso de Pedro em Atos 3 e Atos 4. Ele pega o que fala de Davi, aquilo que eu mostrei para você, ele pega aquilo que fala de Davi e mostra como eles estão falando do Messias. Desculpa. Porque para quem está pregando, Pedro é judeu. E judeu sabe essa questão de cor de Davi. E aí, quando Pedro fala isso, Pedro está provando a linhagem que Jesus tem com Davi. Que até hoje tem uma discussão, não, mas peraí, José era ligado de Davi através de Salomão, Maria teve aquela manipulação de Natã, mas peraí, mas aí para ele ser rei, ele deveria ser filho carnal de José, para poder ser rei, porque o reinado pertence a Salomão. Mas só que existe uma própria lei entre eles lá, está tendo na Torá, que digamos que, né, eu tenho um sangue real de um país aí, mas, sei lá, da Dinamarca. E todo mundo é assim na minha Ninguém me vida. assusta. Né? Não tô Eu sou sabendo. um preto dinamarquês. Pronto. Estás querendo, né? Estás querendo. A Isabelle dói falar no coração assim. Ela não é minha filha de carne, né? Mas eu considero. Mas ela não é minha filha de carne, mas eu sou um rei. Mas se eu assumo ela como filha, ela pode entrar na linha de sucessão, sabe disso? Existe algo assim no Talmud, na lei judaica. E aí Pedro, ele faz esse link. Lá, lembra do menino que os construtores rejeitaram e se tornou pedra de esquina? Quer dizer, Davi se tornou um marco. Porque Davi é o rei segundo o coração de Deus. Se você ler o Salmo 89, a partir ali do 17, 18, você vai falar que Deus está falando assim, achei Davi o meu servo. Está entendendo? Então Davi torna-se um marco. Assim como Cristo se torna um marco para toda a humanidade. Porque todo aquele que nele crê em Cristo Jesus vai herdar a vida eterna. Porque Cristo é que nos linka, né? Na videira, né? Na oliveira, seja lá qual for a água. É Cristo que nos linka Israel. É Cristo que nos linka a salvação. Então nós estamos vendo um comentarista, um judeu ortodoxo, comentando, né? Que de mim emergirá para mim o Messias, filho de Davi. Assim diz as Escrituras. Um comentarista judeu ortodoxo falando. Aí vem Pedro e fala o quê? A mesma coisa. Não bate junto com o que a Bíblia diz? Você está entendendo como é a coisa? Então, só dá glória a Deus aí, aleluia, por ele ter enviado o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Tizur Mikshol, ele se tornará um santuário, Mikdash, em uma pedra de ofensa, Negev, e uma rocha de tropeço, para ambas as casas de Israel, uma armadilha e uma armadilha para os habitantes de Jerusalém, porque ambas as casas eram 12 tribos, aí pecam, né? Morre Salomão, Roboão vem de seguir o avô e o pai, vai seguir os amigos, Jeroboão cresce, a cisão, aí de 12 tribos fica 10 para um lado e 2 para outro. Judá e Benjamim, Reino do Sul, e as 10 tribos do norte, chamados os Efraíns, né? Os Eframitas. Então tem a casa de Efraim e a casa de Judá. Então, aí está falando que o Cristo é o quê? Uma pedra de tropeço. Por quê? Essas casas achavam que eles tinham uma missão. Qual era a missão de Israel? Mostrar o Deus Todo-Poderoso para todas as nações
e essas nações se converterem. Israel não faz isso. Aí Cristo vem com uma pedra de tropeço, para tropeçar toda a religiosidade da lei. Cristo diz assim: eu não vim apagar a lei, eu vim cumprir. Jesus não apagou a lei, Jesus não tirou a lei. Jesus, ele cumpre. As duas casas não cumpriam na sua totalidade e impediu que o outro viesse. Então, por isso que Cristo é a pedra de tropeço, né? Isaías 28:16 diz assim: portanto, aqui, assim diz o Senhor: eis que estou colocando em Sião uma pedra aprovada, uma pedra fundamental, para a fundação firmemente colocada. Aquele que acredita nisso não será perturbado. Deus está falando, aquele que acredita na pedra fundamental, na pedra de esquina, na pedra angular, ou seja, aquele que em Cristo não será perturbado, abalado. Pastor, eu me abalo, não é esse tipo de abalo que Deus está falando. Você se abala porque você é ser humano, mas você está firme em quem? Em Cristo. Tranquilinho, hein? Tranquilo, jovem? Tudo de bom? Vamos lá. Aleluia. Uma canção de ascensão, e o 121. As escrituras ajudam aqui, as escrituras aludem aqui ao versículo: quem é você, ó grande monte, antes Zorobabel? Você se tornará uma planície. Isso aqui é lá em Zacarias 4:7. Abram aí em Zacarias capítulo 4. Vamos ler Zacarias capítulo 4, do 1 ao 7, para entendermos o contexto. Paula boa é assim, muita Bíblia, né? Zacarias é mole. Abre Mateus, volta Malaquias, depois você vai achar Zacarias. Zacarias capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler cada um, vamos ler o versículo. Deu o versículo 1, Gilberto. Quase que sai pastor Gilberto, está chegando no sangue. Quer me passar o tornou o anjo a falar, tornou o anjo que falava comigo e disse: despertou como um homem que é despertado do seu sono. Segura. Então o anjo volta a falar com quem? Com o profeta. Então assim, o profeta não está tão na terra. O profeta já está no outro nível. Olha só como é esse versículo. Vai, no 2. E me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Aí, Gilberto, o anjo não está, o doutor falou com ele. Aí o anjo chama para ele e fala assim: o que você vê? É tipo assim, o que você está entendendo? O que você está vendo? Algo está sendo mostrado, mas o anjo está perguntando como a pessoa está vendo. E ele, antes que o profeta, pela visão, é detalhista. Ele vê um candelabro de ouro, e a bacia dele, ou seja, a base, um candelabro de ouro, uma base, não é isso? E sobre a cabeça dele 7 lâmpadas, e sobre ele 7 tubos para a lâmpada, né? A gente está vendo os 7 braços da lâmpada sobre a cabeça dele. Então, está vendo uma coisa aí. Lê o 3, pastora. Junta a esse 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Isso aí, agora ele vê, olha só, já tem fogo ali bastante, não tem? Agora vem mais o quê? 2. Então o negócio está ficando punk. Vai ele 4 nisso. Falei dizendo: aquele anjo que falava comigo, o que são estes, meu Senhor? Você vê? Aí o cara tem a visão, agora ele pergunta o anjo. Olha só o nível de intimidade, o nível de interpretação. Isso é possível que acontecer contigo, tá? É só você perder o medo, porque crente de anjo fica: meu Deus, fantástico essa porra. Vou ligar para o 93.
Fica tranquilo, né? Felipe Costa. Então o anjo que falava comigo respondeu e disse: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor. Aí o anjo fala assim para ele, porque assim, irmão, anjos não é essa coisa tosca que o povo fala para ele, não. Anjo é uma criatura santa e ele, o que tem de santo tem de simples. Então, para o anjo estava claro que estava vendo. E o anjo, você não entendeu, você não sabe o que está falando, é bem assim mesmo. Quando você tiver uma experiência espiritual com eles, fica tranquilo e se contente. A gente vai orar a Deus se for vontade do Senhor e te mostrar. Vocês vão passar por isso, mas não fica com medo não, né? Eu estou te chamando de jovem porque eu não gravei seu nome. Qual é o teu nome? Suene. Hã? Suene. Suene? Suene. Suene. Tá, Suene. Leia, por favor. Prosseguiu ele e me disse: Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O anjo foi simples, ó. Você está vendo? Significa isso aí. Parece simples, um anjo. Mas o ser humano, não. Tá, você gloriamos, meu sétimo. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina? Porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Olha só como é profundo. Zorobabel estava onde? Sabe que essa turma estava ali em Babilônia, aquela situação, aquela prisão. Tem essa visão toda. E aí, eu lembro que eu falei que rocha, montanha, fala sobre algo firme, algo colocado. E aí, depois dessa visão, o anjo fala para aquela região, ou o anjo pode estar falando para o príncipe espiritual daquela região das trevas, isso daí. Quem é você, grande monte, diante de Zorobabel? Olha só como você já começa a mudar a sua visão. Essa questão de grande monte, possivelmente é uma autoridade espiritual que aprisionava o povo lá, deixava o povo em prisão. E aí, entendeu? Porque assim, irmãos, eu sei que angelologia é uma coisa que não é muito comentada em igreja, mas assim, se a gente for pegar a experiência dos sábios que já estão em saudosas lembranças, esse tipo de coisa, o contato de pessoas com anjos, os anjos são tão simples, se você conseguir ter uma conexão, você perguntar qualquer coisa a eles, eles te falam e te ensinam até alguns mistérios. Por isso que Paulo, lá no Novo Testamento, ele mete o pau no negócio de culto aos anjos. Por quê? Porque tinha pessoa lá no Novo Testamento que tinha experiência com esses seres, e daí pessoas elevadas espiritualmente, que eu digo pessoas elevadas espiritualmente, são pessoas cheias do Espírito. Vou te dar um exemplo da nossa geração. Eu conheci uma mulher cega que falava o teu nome sem nunca ter te visto. Isso é uma mulher cheia de Espírito Santo. Ela não é mulher nada. Entendeu? Poxa, na década de 60, 70, lá no Rio, eu já falei para vocês, o nome era cruzado, não era quadrangular. Irmão, tinha homem e mulher lá, irmão, uma pessoa chegar em cadeira de roda, não é uma não. Chegar 10 pessoas, 15 pessoas em cadeira de roda. O pessoal levantava a mão e nem saía andando. Você sabe o que é isso, irmão? Hoje é ruim de curar um, é ou não é curar? Irmão, cego. Irmão, era cada coisa, era gente que cansa, o povo levantava a mão, era assembleia, era batista, irmão, batista, que diz que não crê no Espírito, mas era tão cheio. Então, quando eu falo assim, elevado espiritualmente, eu estou falando de pessoas cheias do Espírito. Então, aí isso que a galera, acho que Coríntios estava começando a idolatrar. Por isso que Paulo dá uma tesourada. Mas assim, se você não é uma pessoa que idolatra, Deus permite que você tenha esse tipo de conexão. Porque se você ora, irmão, se você jejua, se você lê a Escritura, se você não é uma pessoa soberba, uma hora dessa, Deus vai te dar experiências sobrenaturais. Deus vai permitir que você veja os anjos deles. E se Deus permitir que você tenha uma conexão, se você perguntar algumas coisas, ele vai te falar.
Por isso que o anjo, na Bíblia, você sempre vai ver os anjos sendo claros à pessoa. Você não vê a gente pegadinha. Isso. Mas aquilo ali, é isso daqui. E aí o anjo, depois de trazer essa revelação para Zacarias, o anjo vira e fala assim: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Por quê? Quem estava diante de Zorobabel? Um castiçal, com 2 oliveiras, com 7 lâmpadas, com 7 chamas. Aí tu vai ver isso, sabe onde? Em Apocalipse. Quando João tem a visão de Cristo andando no meio dos 7 quê? Então o anjo está vendo nosso Senhor já lá na frente, concluída a obra. Por isso que diz aqui, ó, esse versículo se refere ao Messias, nosso Senhor, o descendente de Davi, porque ele foi chamado de uma grande montanha, né? Então, por que Cristo também é chamado de uma grande montanha? Não é nessa montanha, ele é grande montanha. Se eu não estiver enganado, acho que é Isaías 32 que fala que haverá um varão que será refúgio contra a tempestade, né? Isaías 32, 2, vê se é isso aí. Vê se. Confere aí para mim, por favor. Isaías 32, eu sei que é. Só não vou saber se é o 2. Tá, o 2 é: cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como corrente de água de uma terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. 32. Na minha diz assim, que ali haverá um varão, né? Mas, deixa eu ver aqui agora, isso mesmo, está certinho, tanto a tua como a minha. Eis com justiça reinará o rei, e para príncipe conforme os julgamentos se enfiarão, e será cada um deles como esconderijo do vento e abrigo da chuva forte, como canais artificiais de água em terra seca, como sombra de rochedo pesado em terra exausta. É isso mesmo. Então haverá um rei, irmão, que vai estar ali a reinar, como diz lá em Isaías, capítulo 32, né? E os seus servos, nós, servos dele, seremos como refúgio no meio de uma tempestade. Aqui na minha outra Bíblia diz que ali haverá um varão, mas isso aí encaixa. Mas vamos lá. Porque ele será maior que os patriarcas. Cristo é maior que os patriarcas, amém? Por isso que ele fala assim, eu não vou lembrar qual dos evangelhos. Antes que existisse Abraão, justamente isso daqui. Cristo, ele é maior que os patriarcas. Como é dito, eis que meu servo prosperará, ele será exaltado e elevado, e será muito elevado. Isso aí é Deus falando na boca de Isaías sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ver que no livro de Isaías, o pai chama o filho de servo. Por quê? O filho veio cumprir um propósito, né? Isso é claro para você que Cristo veio cumprir o propósito do Pai? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele será exaltado acima de Abraão, erguido acima de Isaac, será muito alto acima de Jacó. Por quê? Jacó, ele era o mais elevado dos 3 patriarcas por causa da visão do mundo espiritual como do físico. Então está dizendo o quê? Que ele será mais elevado que Jacó. Tranquilo. Ele será exaltado acima de Abraão, a respeito do que se diz: levantei a minha mão ao Senhor, e levantou-se sobre Moisés, de quem se diz que você deveria me dizer. Deixa eu olhar nessa daqui. Que você deveria me dizer: leve-os em seu seio, lá em número 11, 12, tá? Pô, anota aí a referência. E será muitos elevado como anjos ministradores, a respeito do qual se diz: quanto às suas asas, eles eram altos. Está em Ezequiel 1:8. Portanto,
As Escrituras dizem: quem é você, ó grande monte? Cristo é o grande monte. Cristo é o monte onde tudo está firmado. Cristo é onde nós firmamos a nossa fé. A tua fé, a tua casa, a tua família, a tua descendência está firmada nessa montanha. Eu não vejo ele na montanha. Você está nessa montanha? Então a tua casa está ali firmada através de você. É isso que você tem que guardar. É isso que você não pode abandonar. Ah, só eu que sou crente. Você é a rocha deles, porque você está linkado a uma montanha maior do que você. E se você está linkado, aquilo que é linkado em você está linkado a essa montanha. Aí você vai ter sonho com o parente e tal, entendeu? Minha esposa agora ela sabe o que ela teve um sonho nessa noite. O outro lado quer mostrar: eu estou fazendo isso, isso e isso. Mas irmão, a última palavra de quem? De Deus. Ah, está fazendo isso, mas nós estamos orando aqui. Ah, fulano está na bebida, está na cachaça, está na droga. Mas nós estamos orando, nós estamos adorando, nós estamos buscando aqui. Aleluia! Glória a Deus. Vamos seguir. Pedra fundamental. A pedra fundamental é o ponto da singularidade da realidade. Simboliza o centro da criação. Está falando de Cristo ser essa pedra fundamental que toda a criação foi construída. Cristo é a base para que a criação venha existir. É através de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus. Glórias a Deus. Tranquilo. Aleluia. Um dos primeiros exemplos ocorre logo antes de Jacó sonhar com a escada de Jacó ou a escada de Betel. Né? Tranquilinho aí. A Bíblia diz: ele chegou a um certo lugar e passou a noite ali, porque o sol já se havia posto, pegando uma das pedras daquele lugar. Né? O que está em hebraico é isso aí. Ele chegou a um certo lugar, passou a noite ali, porque o sol já havia se posto. Ele pegou a pedra. Então ele colocou sobre a sua cabeça e ele se deitou naquele lugar. De manhã cedo Jacó pegou a pedra que ele havia colocado sobre a sua cabeça e colocou como um pilar e derramou óleo sobre ela. Ele sonhou, teve a revelação, ele teve tudo. Quando o dia amanhece, Jacó faz o quê? Pega aquela pedra e derrama óleo. Ele consagra. Aí eu te pergunto: o que você tem derramado sobre a pedra fundamental de Jesus Cristo? O que você tem derramado? Você tem derramado sua confiança, seus medos? Você tem derramado as suas inseguranças? O que você tem derramado na pedra? Te dá um minuto aí para você fechar os seus olhos, conversar comigo. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Santo de Israel. Oh Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Santo, Santo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a nossa rocha. É nele que nós derramamos os nossos medos, os nossos anseios. É nele que nós derramamos nosso amor. É nele que nós derramamos a nossa confiança. Jesus é a pedra fundamental a
ao qual nós cremos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E no final da aula de hoje nós vamos orar de oração e adoração, e vamos profetizar juntos, orar juntos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Hoje o Senhor vai te visitar com respostas. Amém? Glórias a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Quando Jacó começa a descansar, ele pega isso, e as coloca sobre a sua cabeça. Mas quando ele acorda, ele tira uma. Davi, quando vai derrubar o gigante, a Bíblia diz que ele pega 5 pedras, mas ele usa uma. Está vendo o link? É isso aí. Nessa transição do plural para o singular, os rabinos eles desbloquearam uma conexão interessante. Olha só o que eles pensam. O primeiro versículo indica que Jacó pegou várias pedras, enquanto o último versículo indica que ele pegou apenas uma. O rabino Isaac diz: isso ensina que todas aquelas pedras se reuniram em um lugar, e cada uma disse: que este homem justo coloque a sua cabeça sobre mim. E foi ensinado, e todos eles foram absorvidos em uma grande rocha. Isso, está no Talmud, no Tratado Shulim 91b. O que ele está querendo dizer ali? Ele está dizendo que aquelas pedras foram colocadas ali para alguém fala uma pedra, pegando ali, mas nós não somos pedra. Aí você vê, lembra que foi Pedro que pregou ali em Atos 4:11, né? O que Jesus fala? Tu és pedra, pequeno pedaço de pedra. E sobre essa pedra, Jesus apontou para ele, sobre essa rocha, eu edificaria a minha igreja. Pedras, pessoas. Ali está simbolizando pessoas que foram colocadas para um propósito. Vocês, aqui de Joinville, ou para onde eu levar vocês são propósitos. Amém. Por isso que tem uma coisa assim, que tem uma hora que falam assim, naquela questão de Abraão, aí quis dar uma puxada no corpo, o povo fala assim: eu também sou filho de Abraão. Tem quem diz fala que eu posso suscitar dessas pedras, nós, filhos para Abraão. Talmud fala sobre isso. Você é um propósito de Deus, você sabia? Amém. Você é um propósito de Deus para que pessoas sejam conectadas ao reino dos. Isso aí, ficar ligado, está ficando bom. Das muitas pedras, Hashem, as fundiu em uma, ou seja, em Cristo. Uma interpretação é que havia 12 pedras, cada uma representando uma tribo, que quando fundidas em uma representavam Israel. As pedras que representam as tribos são um tema recorrente na Bíblia e estão representadas no Roshem Mitzvah, ou seja, a coraça do julgamento, aquela que fica no peitoral do sumo sacerdote. De acordo com o Instituto Tempo, existem mais de 30 opiniões diferentes sobre o que essas pedras realmente eram. As traduções modernas da Bíblia usam as melhores suposições para identificar as pedras. Depois de muitos anos de pesquisas exaustivas, os estudiosos do Instituto do Tempo chegaram a uma identificação final e conclusiva das 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote. Ou seja, durante muito tempo tinha várias interpretações, Tinha várias, uma certa, outra errada, 30 certas, 18 erradas, tal. Mas os sábios
há um tempo atrás, chegaram a uma conclusão. Vamos lá. Essas são as pedras do peitoral do sacerdote. Lembra que eles acreditavam que eram 12 pedras que Jacó juntou lá e pegou uma que juntasse todas elas? Essas são as pedras. Cada uma, lógico, cada cor tem seu objetivo. Por exemplo, olha a cor da tribo de Judá. Isso aqui é cor de quê? E também não parece aquelas brasas? Não vamos entrar nisso, de significado, mas você vê que são 12 pedras e cores diferentes. Esse aqui é um rubi, esse aqui é um carbúnculo. O rubi tem mais a ver com sangue, né? O rubi é mais... tem aquela cor mais escura, né? O carbúnculo, ele tem uma cor mais brasa, mais viva, mais farda, mais fogo. Então essas são as cores das pedras do peitoral do sacerdote. Tranquilo aí? Se tiver dúvida, pode perguntar, irmão. Ó, Ruben, Rubi, Shimon, Simão, Jade, Levi, Ágata, Judá, Cabúculo, Issacar, lápis azul, né? Aquela cor. Lembra dos lápis que se usavam? Depois ficou amarelo, né? Mas antes o lápis ou era preto ou era azul. Então era azul daquele lápis. Zebulon, quartzo, cristal de quartzo, aquela coisa meio transparente. Dan, azul turquesa. Naftali, ametista ou roxo. Gad, ágata, ou seja, meio acidentado. Asher, aquele um pouco mais claro que isso aqui. Isso aqui é uma mescla bem de azul e verde, essa cor aqui, tá? A tribo de José, você sabe que é a tribo de Manassés e Efraim, e Benjamim, Opala. É isso aqui que ficava no peitoral do sumo sacerdote. Pastor, Amém. lá em Josué 4, 5 também, na passagem jogando, cada um pega uma pedra simbolizando as tribos. É isso aí. Linkando com as 12 pedras. Você está vendo? Está vendo quando você lê a escritura, você consegue achar conexão. É provável que após essas aulas você vai começar a ler a Bíblia de maneira diferente. Mas fica tranquilo, irmão. Não é nada não. Só vai aprofundar mais as suas pregações. E igrejas que têm boas pregações, irmão, lota, porque tem gente falando besteira por aí, né? Desça para lá, querido. Vamos lá. Essas 12 pedras, e essa aí que ele leu também, são as mesmas 12 pedras na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém vai ter 12 pedras, 12 portões, com o nome dos 12 apóstolos. E a Bíblia mostra 12, mas na Bíblia tem pelo menos 30, 32 nomes de apóstolos. Para saber quem vai ser lá, irmão, a briga vai ser boa, né? O desenho quadrado do Rocher Mifat forma uma espécie de imagem da dimensão inferior da Nova Jerusalém, tá? Da dimensão inferior, da parte de baixo. O Zorra comenta, o Zorra é um livro, tá? Não compre esse livro. Você tem que comprar esse livro de Gilberto, a pastora Trindade. Para mim esse livro é bom, ele tem mais de 40 anos e tem experiências com o Senhor. Por quê? Tem muita coisa boa nesse livro, mas tem muita coisa que às vezes o crente não está preparado. É igual uma situação de Bíblia que tem crente que quer saber e não é hora de crente saber certas coisas. Tem crente que fala assim, eu quero saber. Um dia o crente me perguntou essa semana, pastor, eu quero saber o que acontece com a gente depois que morre. Eu falei assim, morra, veja. E depois volta para contar. É ou não é? Eu não sei porque a pessoa quer saber disso agora. Está entendendo? Então quando eu falo isso é porque tem coisa, irmão, que não é. Tem coisa que Cristo falou assim, vós não estão, né? Eu gostaria de dizer muita coisa a vós. Só que vós ainda não estáis o quê? Preparados. Então, tudo
a pessoa tem que estar preparada para ler e descobrir, tá? Mas o Zohar, ele diz isso. Ele tirou das pedras do lugar pedras preciosas, pérolas finas, 12 pedras celestiais, como está escrito. 12 pedras. Josué o quê? 4, 3. Então, os escritores do Zohar, eles entendem, eles acreditam que aquelas pedras que estavam ali, naquele local de conexão, não eram simplesmente pedras daqui da terra, era algo de um mundo superior ao nosso. Ou seja, nós chamamos de céu ou mundo espiritual. Por isso que tinha a conexão. Pastor, isso é loucura? Não. Qual é a instituição da terra? Qual é a única instituição da terra que tem conexão com o céu? A igreja. Entre nós gentios, é a igreja. A pessoa vem na igreja para ouvir a voz de quem? Milagre acontece com quem? Então existe, nós somos uma instituição do céu na terra. Ficam tranquilos? Vocês ficam tranquilinhos, né? E aí vai dormir? A Dani está no sono que ela quer ver um anjo. Não vai acordar de perto depois, não. Passa um gato no telhado, a galera, socorro! Não, eu vou dar um ela é com o número da massa, tem, né? Vai ligar para a massa, porque são mulheres. Relação de sonho é contigo. Chamou a lista. Na placa do peitoral, nós vemos uma conexão com Messias, né? Machia é em aramaico, tá? Conexão com Machia, com Messias via Gemátria. Cada letra dessa, ela tem uma numeração, tá, irmãos? Por exemplo, a palavra Machia e a palavra placa, elas têm a mesma numeração, 358, porque há uma conexão entre o Cristo e as 12 tribos. Tá? Por quê? Ele vem de uma delas. Existe uma conexão mais profunda, mas isso aí levaria mais 2 horas para explicar. Isso fica mais para frente. Mas vamos lá. Com isso em mente, vamos examinar quando Jacó acordou. Tão cedo Jacó pegou a pedra que ele havia colocado sobre a sua cabeça e colocou como uma coluna e derramou azeite em cima dela. Essa é a primeira menção da unção na Bíblia. Você não vai ver uma menção antes disso na Bíblia, a menção de pegar azeite e derramar sobre algo ou alguém. A primeira é nessa daí. Viu? A palavra Machia, Messias, significa o ungido. Portanto, esta pedra unificada tem uma conexão especial com o Messias. E ela mesma é uma espécie de Messias, né? Ao longo da Bíblia veremos muitas das diferenças rochas e pedras. São, na verdade, todas uma. Vamos apenas começar a arranhar a superfície dessa pedra. Então, como há essa conexão, o que está acontecendo ali? Jacó, ele vai mais à frente, Deus vai trocar o nome dele para Israel. Ele vai ser o patriarca das 12 tribos. Então, Israel, ali é uma conexão. Isso aí, vocês que pregam, escrevam meio, isso aí faz mesmo até falar em língua, né? Da glória, isso é profundo. Ali, a nação de Israel está reconhecendo o Messias como salvador dele. Está tipificado nisso aí. A salvação do Messias para Israel já estava profetizada antes de Israel aparecer como nação. Até Israel precisa do Messias. É profundo, vocês percebem? Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Aleluia. Lembra que eu falei lá da pedra de Isaac e a terra? Isso aqui existe lá em Israel, mas você não pode nem chegar perto. Você sabe disso, né? Você nem. Vou em Israel, vou lá. Serviço secreto nem deixa de chegar perto. Isso aqui foi o rabino, meu professor
do mestrado que mandou a foto para mim, né? A pedra machia de Jacó. A pedra machia de Jacó é incrivelmente especial. Além do fato dela ser a hierridade das pedras, né? Ela ser a principal das pedras. Hierridade é essa denotação de única, né? Significa como um cardinal, vamos dizer assim por enquanto. O Shikuni diz que esta era a pedra fundamental. Ele pegou a pedra. De acordo com os sábios, lá de novo, no Piquet Rabi Eliezer, no capítulo 35, esta pedra foi conhecida nas gerações posteriores como a mesma Shekiah, simbolizando o umbigo do globo, uma pedra espiritual, no local onde a arca sagrada esteve no Santo dos Santos durante o primeiro templo. Não é na tenda, é no primeiro templo. Aqui fala do templo de Salomão. O templo de Salomão foi erguido no lugar onde Jacó teve ali a conexão com o céu e a terra. A pedra fundamental é a pedra localizada sobre a cúpula da rocha, no monte do templo em Jerusalém. Ela ficava lá embaixo no primeiro templo, né? E aqui tem um manto aqui. A palavra Eben, ou seja, pedra, Eben para stone. Stone é pedra. Está ali a professora de inglês ali, Isabel. É isso mesmo, Isabel? Stone é pedra. É composta de 3 letras, né? O Aleph, o Beit e o Nun, né? O Aleph, ele vai simbolizar. Rapaz, para desenhar essa aqui, eu sou ruim. Na pictografia, o Aleph é mais ou menos assim. O Beit, ele, como é que eu vou dizer? Beit seria mais ou menos isso aqui. O Nun. Isso aqui seria uma maneira pictográfica, tá? Uma maneira pictográfica, né? As letras hebraicas elas são assim, mas a maneira pictográfica era uma maneira igual aqueles hieroglifos, né? Igual que você vê, quando você vê aqueles filmes, quem já viu a múmia, Indiana Jones, não tem aquele negócio lá que fala de hieroglifa, aí tem um pássaro, tem uma rocha, tem um faraó, o cara sabe ler o que é, aquilo se chama pictograma de letras. Cada desenho simboliza uma letra. No hebraico, o Aleph, né? Isso aqui deveria ser um boi, tá, irmão? Né? Se não está aparecendo um boi, os irmãos perdoam. Então, essa daqui, boi, ela tem 2 significados: força e líder. O Beit, né? Casa, ou dentro da casa, ou dentro de algo. O Nun pode ser uma semente. Semente como um espermatozoide, tá, irmão? Pode ser um peixe em relação à vida em algo profundo, ou alma, e pode ser vida.
Então, o que a gente está vendo aqui? Essa aqui seria a palavra pedra, mas vamos lá. Ela é composta de 3 letras. O Rabi Nachman, seguindo o Rasban, comenta que a palavra é uma combinação das palavras ave e bem. A palavra pedra, ela é a conexão da palavra pai, porque o Aleph é um, né? O Aleph vai representar Deus, tá, irmão? O Aleph, ele representa Deus, porque o Aleph, ele vai ser, esse daqui, ele é escrito assim. Não é uma suástica nazista não, tá? Porque esse aqui é um Yud, vale 10. Esse aqui é outro Yud, vale 10. E esse aqui é um Dalet, ele vale 6. Ele dá 26. Então, por que ele representa o Pai, Deus? Porque o nome de Deus é Yud, um Re, um Vav e um Re. Minha letra não é bonita. Isso aqui seria o famoso tetagrama. 10 mais 5, 15, mais 5, 20. Yud, Re, Vav. O Vav vale 6. O Vav está aqui. O Vav está aqui. Aqui dá 20 com 6. Aqui dá 20 e com 6. Essa é a primeira letra. Aleph. Tá? Deus, o Eterno, o princípio, por isso que é o Pai. Tem uma menina aí no TikTok falando que o primeiro não sei o que, sei lá, verbo, sei lá, um troço louco aí. O que é ela? O que é, Isabel? Pronome. Tem uma menina no Primeira TikTok aí pessoa. que é o primeiro pronome pessoal que aparece é eles. Isso é mentira. O primeiro pronome pessoal que aparece é eu, Deus. Deus é o primeiro, tá? Cuidado desse povo de TikTok maluco aí que quer ficar ganhando dinheiro inventando um sandice aí na internet. Não existe eles primeiro. Primeiro é eu, o Eterno. Então, a palavra pedra, ela começa com um Aleph, que é o Pai, e o Vav, que é o Nun, que é o Filho. Por que o Nun é um filho? O Nun, ele tem esse simbolismo aqui de semente, de espermatozoide, certo? O que um anjo falou para Maria? Você é considerada pelo Espírito, você vai conceber uma semente, não é isso? O que Deus falou para ela? Né? Eu colocarei inimizade entre a mulher e da semente de quem? Da mulher, mas nascerá um que pisará o quê? Na cabeça do inimigo. Então, semente, é um filho. Tranquilo? Deu para pegar? Deu mesmo, gente? Eu estou livre de adoração nesse lugar. Estou de casa. Louvado seja Deus. Então, a palavra pedra, ela é uma combinação das palavras ave e bem, ou seja, este é Gênesis 49, versículo 24, né? Depois você anota aí para você ler. Dali o pastor, o Eva de Israel, ou seja, a rocha de Israel, a rocha de Israel. Vamos lá. O Onquero traduz. O Onquero é um Targum, é um documento, é um livro, é uma escrita de Jerusalém. O Targum Onkelos é uma escrita de Jerusalém, tá? Traduz Eva, né, ou Even, como um composto de ave e venã, de pai e filho, ou seja, essa palavra pedra, rocha, ela é uma construção de duas palavras, benave, Even, benave,
Ela é uma junção de duas palavras. O que liga o filho ao pai? Uma casa, um lugar, está dentro de um lugar, está dentro de alguém. Está dentro é fazer o que? Uma ligação. Quem nos liga ao pai? Quem liga a nós? O filho, semente da mulher, nascido na carne, ao pai espiritual, Cristo. Há um lugar de descanso em ti. Vinde todos vós, que estou sobrecarregados, e encontrarão em mim alívio para as suas almas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Jesus. Aonde nós, gentios, encontramos Jesus? Na casa, na igreja. Ah, eu sou igreja. Não, você só sendo igreja. Quando a gente se reúne em nome dele, nós somos o quê? Casa, morada, união, unidade. Estamos dentro do propósito. Por isso que ele é a rocha. Sem Cristo, nada poderemos fazer. E para encerrar, a declaração completa é essa: Pai e Filho como um, pois uma meia declaração corresponde apenas ao Filho, mas a declaração completa é o Pai e Filho como um só. Tudo está englobado ali. Por meio disso, pode-se chegar ao conceito de pastores, como acima. Portanto, esse significado de Davi, o pastor, a pedra de Israel. Cristo é que nos torna um com o Pai. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Nem? Dá para tocar o teclado um pouco ali?